Abra no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 13. De Mateus, assim está escrito: vós sois, põe a mão para a cabeça, vós sois, fala, eu sou o sal da terra, e eu sou a luz do mundo. Amém. Está escrito assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dentro da sua palavra, assim nos encontramos, e diante dela lida, o Senhor garante que nós teremos fé, e que isso trará cada vez mais vida a nós. Pai, em nome de Jesus eu peço que diante dessa palavra, Pai, que o Senhor está trazendo edificação junto a nós, possa nos mostrar as revelações dela, e cada vez mais que nós possamos caminhar em sentido à salvação e ao seu reino, e que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Diminua-me, Senhor, mas que o Senhor esteja aqui, em nome de Jesus, para me usar. Amém? Pode sentar, querido. Se puder dar glória a Deus, dê glória a Deus. Amém? Amém? Então, na verdade, nós somos o quê? Nós somos um torrão de açúcar, porque nós não podemos tomar chuva, senão derrete. Aí vira adoçante. Viu? Aí a gente, é o torrão de açúcar, a gente toma uma chuva, nós viramos adoçante. Tá vendo? Mesmo assim, somos sal. Ao contrário de quando nós somos sal. O sal, quando perde o sabor, ele não serve para nada. Para nada. Você já viu uma pedra de sal? E quando ela começa a ficar muito no sol, ela vai tirando simplesmente a condição dela, vai simplesmente ficando sem sabor. Vai aparecendo do nada. Vai virando uma pedra comum, transparente. E que tudo o que nós precisamos é poder se entender com a palavra de Deus. E poder viver aquilo que o Senhor está pedindo. Quando o Senhor fala assim, vós sois o sal da terra, é que nós somos importantes na mão de Deus. Nós somos aquelas pessoas que mudam as trajetórias daquilo que tem nas nossas mãos, ou na mão de outras pessoas. Somos nós que vamos fazer com que as vidas tenham mais vida, porque nós somos a verdade. Nós somos aqueles que pronunciam e testemunham aquilo que vivemos por Cristo. Quando nós não fazemos mais aquilo que o Senhor quer que seja feito, que Ele quer que Ele faça, nós começamos a ser um sal sem sabor. E começamos a não ter mais definições nenhuma de Deus. Aí nós começamos a rejeitar aquilo que o Senhor pediu para nós sermos. Ele começa simplesmente a nós ficarmos sem sabor. Não começamos a entregar para aquelas pessoas que precisam conhecer Cristo. Nós não entregamos e começamos a ficar sem sabor. Porque o Senhor te dá, a mim e a todos nós, uma oportunidade de falar de Cristo
vizinho, para a sua esposa, para o seu marido, para falar para os filhos. Deus dá uma oportunidade de nós falarmos todos os dias de Cristo. E quando nós não assim fazemos, nós vamos ficando sem sabor. Porque o sal, se nós pegarmos pelo lado científico e a propriedade do sal, o sal cura. O sal retira a corrupção de tudo. Por exemplo, você quer preservar uma carne, você preserva com sal. Você faz com que as coisas possam ter mais vida. E quando nós somos o sal e acreditamos que o Senhor está conosco, fazendo com que nós tenhamos vida, nós conseguimos tirar todo o mal nosso e começamos a preservar por muito tempo. Aí a nossa vida começa a ter a inclinação certa, no ângulo certo que o Senhor quer. Às vezes, queridos, você pode estar até debaixo das mãos de Deus, mas às vezes nós ficamos assim, como a palavra diz, inclinadinho para a esquerda. Nós ficamos inclinados, e somos assim inclinados. Normalmente nós pendemos mais para a esquerda, para os lados ruins. Às vezes até o pé direito sai do chão, né? Você fica no pé só assim. Mas quando você começa a viver a Cristo, começa a ter a definição do Senhor, você começa a viver com os dois pés na rocha firme, que é Jesus. Aí você começa a ter sustentação. Você começa a ter aquilo que é a verdade. Porque, querido, entenda só. Isso eu estou fazendo um estudo em casa sobre aquilo que o Senhor realmente quer de cada cristão. Porque se nós não fizermos a nossa parte, a Bíblia fala aquilo que nós somos. Lá em Apocalipse 3, 16. Você quer abrir lá para ver? Se você sabe de cor, você sabe do que eu estou falando. Ele fala para nós não sermos nem frios, nem quentes. Porque nem os mormons, né, diz lá. Os mormons, né? Não é os mormons, né? Hoje me chamaram de Euler, né? Né, Felipe? Você sabe o que é Euler, doutor? Né, Felipe? Pode falar, Felipe? Missionários. São os missionários que os mormons colocam aí. Então... Então teve alguém que está lá na Espanha, né? Que uma vez viu os crachá, né? Euler, alguma coisa. Então, todo mundo chama Euler? Todos vocês chamam Euler? Não, Euler é missionário. Então eles têm, os mormons colocam simplesmente como Euler Vanderlei. 3,16. O que está escrito aí? Fala aí, Ronilde. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pois é. Então, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor quer, nós perdemos a essência e Ele vai nos vomitar. E quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos ser o sal dessa terra. Porque quando nós não fazemos a vontade dEle, e outro dia eu falei aqui, se você vem à igreja e não adora o Senhor, não busca, não sente a presença de Deus, você está insípido, você está sem sabor. Então você precisa começar a viver a Cristo, estar em Cristo, começar a ter a palavra dentro de você e saber aquilo que você precisa. E isso faz com que nós recebemos do Senhor o sabor verdadeiro de nos dias seguintes nós termos realmente para dar para alguém. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o pastor é muito chato, ele fica pegando no meu pé, e eu no ministério eu pego no pé. Amém. No ministério eu pego no pé,
está fazendo. Não importa. Você fez um contrato com o Senhor de servir o Senhor. Então, em primeiro lugar, o Senhor. Busque primeiro o reino. Porque aí Ele vai estar lá. Aonde você precisar estar, Ele vai estar. E vai fazer melhor do que nós. Então, todos nós precisamos ser o sal. Nós precisamos ter a virtude para poder ser o melhor. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser o melhor. Porque nós não podemos simplesmente acobertar o mal. Aquele que é o sal, ele simplesmente não se convence com as coisas erradas. Ele não se convence com as coisas que estão mostrando. A injustiça não pode fazer parte daquele que é sal na terra. Porque veja só, na hora que nós começamos a não ter mais sabor, as coisas do mundo começam a tomar valor dentro de nós. E aí preserva muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E ao contrário que João 4,4 fala, que dentro de mim vive o Senhor, mas maior é o Senhor que vive em mim do que lá no mundo. Então, quando isso começa a fazer parte de nós, nós temos a verdade para poder falar, para poder se adequar, porque o nosso povo perece porque não tem conhecimento, porque não sabe da palavra de Deus. E não sabendo da palavra de Deus, você começa simplesmente a ficar sem sabor. Aí você chega perto das pessoas, as pessoas começam a falar de futebol e você começa a falar de Jesus. Aí todo mundo se afasta. Aí vai para lá, vai para cá, vai para lá. Aí você começa a ter sabor. Porque ninguém gosta de lamber sal. Ninguém gosta. Porque aí as pessoas que gostam de sal começam a se juntar. Um gosta de ser da diferença. E a diferença vai tomando conta. As coisas do mundo começam a ser repelidas. Você começa a entender o Evangelho e começa a ficar sem amigos quando você aceita Cristo. Pergunta para qualquer pastor: quantos amigos tinham antes e hoje quantos têm? Eu conheço 1 trilhão. 1 trilhão. Aí eles falam assim: cadê meus amigos? Porque você começa a ser o sal. E todo dia você é sal, você é a diferença. Você faz a presença do Senhor. E ninguém, às vezes, que não aceita a sua vida, começa a te desprezar. Aí você começa a viver Cristo. Aí as pessoas que são de Cristo começam a se chegar. Porque a luz começa a atrapalhar as outras pessoas. A luz começa a ofuscar a vida das outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz: mais branco que a neve. Porque o diabo não pode com a luz. Porque ele simplesmente, quando ele olha para você sendo mais branco do que a neve, ele não consegue enxergar. Ele sai batido. Por isso que ele não pode simplesmente chegar à nossa vida. Porque o Senhor, estando junto a nós, Ele é luz. E aqui diz a palavra de Deus: nós não podemos se esconder como luz debaixo da cama. Não podemos se esconder em outros lugares aonde o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos luz. E a luz é para irradiar para todas aquelas pessoas que precisam, para nós sermos referência. Nós não podemos ser mais mornos, porque Ele vai nos vomitar. E se nós não tomarmos frente do que o Senhor realmente quer que nós sejamos, nós vamos simplesmente ser consumidos pelo mundo, porque nós começamos a ser fracos. Nós começamos a ter moleza espiritual. Nós começamos a ter fraqueza espiritual. Todas as coisas conseguem te convencer. Você começa a ter o juízo de qualquer circunstância. Você olha na televisão, vê lá simplesmente uma propaganda. A propaganda te convence a simplesmente fazer aquilo. As novelas, os filmes, elas te convencem a fazer aquilo. E é coisas que não estão biblicamente. Às vezes as pessoas não sabem o dom que têm. E eu vou contar uma historinha, que vocês já devem ter ouvido essa historinha. Que uma pessoa, uma vez, foi colocada uma pessoa
para quebrar pedra. Ela simplesmente foi convocada só para quebrar pedra. E ficou anos e anos quebrando pedra, quebrando. Aí ela viu uma pessoa em cima do elefante. E toda vez que ele passava por lá, por ele, para aquele lugar, passava por elefante. Aí ele falou: ai Deus, deve ser muito bom, né? Essa pessoa em cima do elefante. Não deve quebrar pedra, né? Ai Deus, o Senhor agradaria muito o meu coração se o Senhor fosse, se o Senhor pudesse fazer do que eu pudesse andar com um elefante. Aí Deus falou: tá bom, filho, você vai andar no elefante. Aí colocou ele lá no elefante. Só que a pessoa que andava com o elefante andava em 9 tribos durante muito tempo. Fazia rodízios para ver se o serviço estava certo ou não. Um sol escaldante o dia inteiro, naquele sol no miolo. Aí falou: ah, isso não é muito bom não, né? Aí ele falou assim: ah, Deus, o Senhor quer me agradar? Eu estou precisando melhorar, que isso está me cansando demais. Queria que o Senhor, porque o sol está queimando muito a minha cabeça, será que o Senhor não deixava eu ser o sol? Aí o Senhor falou assim: tá bom, se faz parte do teu coração, você vai ser o sol. Aí ele era o sol. Aí ele foi ser o sol. Aí ele ficou lá, com o calor que ele irradiava, falou: ah, é bom isso, né? Aí apareceu a nuvem, né? Passou na frente do sol e ele não conseguia mais transmitir o calor dele para onde a nuvem estava. Lá de baixo não conseguia mais. Falou: poxa vida, só a nuvem é mais forte que eu? A nuvem não deixa. Aí falou: ai Deus, eu quero agradar meu coração, deixa eu ser nuvem. Aí ele falou: tá bom, então você vai ser uma nuvem, né? Aí ele foi nuvem. Aí ele falou: oh, eu sou nuvem. Aqui eu bloqueio os raios solares, né? Faço chover, faço molhar. Aí veio o vento, empurrou a nuvem. A nuvem ia para lá, a nuvem ia para cá. Oh Deus, assim não pode, né? O vento pode mais do que eu. Ah, só quer agradar o meu coração? Deixa eu ser o vento. Aí ele foi vendo. Aí ele soprava para lá, soprava para cá. Aí ele soprou em cima de um monte e o monte não andava. Soprava em cima do monte, um monte de pedra lá. E o monte não andava. Mas o monte é mais forte do que eu. Ah, Senhor, deixa eu ser um monte. Esse monte de pedra. Aí ele foi para ser um monte de pedra. Aí quando ele era um monte de pedra, ele olhou para baixo, ele escutou aquele barulhinho. Pim, 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 pim. Aí viu o rapaz pegando a pedra. Ai Senhor, eu era feliz, né? Eu era feliz quebrando a pedra, que eu fico quietinho aqui, não saio para lugar nenhum, não faço nada. Posso pedir para ser eu de novo? Às vezes, muitas e muitas vezes, nós queremos alçar aquele lugar onde nós não precisamos estar. Se nós dermos valor para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, nós vamos ser felizes, porque o Senhor quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós sejamos o tempero desse mundo, quer que nós sejamos aquilo que não existe. Nós precisamos entender que cada vez mais o que o Senhor coloca nas nossas mãos é para nós podermos fazer o melhor e fazer com consistência, para que nós não sejamos simplesmente livres do tempero que Ele dá para nós. O Senhor te dá uma boa nova todo dia. O Senhor te revela as coisas que Ele quer hoje, aquilo que Ele vai querer amanhã, Ele já coloca no teu espírito, para que você seja o melhor. Mas quando Ele fala para nós simplesmente não nos afastarmos, para que nós possamos ser livres e podemos fazer aquilo que Ele quer, nós adotando o critério de Deus, nós jamais voltaremos vazios com aquilo que nós temos. Às vezes as nossas vidas
parece que é um cheio de nada. Aí você olha ao seu redor e você fala assim, eu faço tanta coisa, mas parece que nada resulta em nada. Parece que o fim do meu dia é a mesma coisa que o começo. Porque aí você começa a perceber que você está sem tempero, você está sem o melhor, sem aquilo que é realmente para ser feito. Porque o Senhor te coloca para fazer as coisas, te mostra o que é para ser feito. O Senhor livra todos nós. O Senhor cura todos nós. O Senhor destina a nós aquilo que Ele quer, porque nós somos eleitos. As pessoas às vezes falam assim, eu aceitei Cristo, estou vivendo em Cristo. Coitado, foi Deus primeiro que viu você, foi Deus que escolheu você para você ser parte dele. Não foi você que quis ser de Deus, é Deus que quer primeiro nós. Não é simplesmente nós que queremos Deus, Ele te escolheu para adorar. Se Ele escolheu simplesmente nós para adorarmos o Senhor, façamos a melhor adoração. Podemos adorar o Senhor em todo momento da nossa vida, todo dia, fazendo o melhor para Ele. E às vezes nós desprezamos a nossa vida e não fazer o melhor, querendo ir por outros caminhos, querendo fazer outras coisas que o Senhor não pediu para nós fazermos. Às vezes queremos ser o sol, queremos ser a lua, queremos ser isso, queremos ser aquilo, mas aquilo que o Senhor falou para você quebrar a pedra e fazer o melhor, é porque Ele tem um propósito na sua vida, querido. Ele quer que você seja realmente aquele ponto necessário ali. Às vezes o Senhor quer que você esteja somente parado, quer que você fique quieto. Tem um momento na vida do cristão que o Senhor simplesmente olha lá, está escrito lá em Eclesiastes 9, tempo para tudo que você tem. Só que às vezes Deus fala assim, fica quieto. Aí você quer sair falando, você quer fazer, você quer retrucar, você quer fazer um monte de coisa e nada dá certo. O Senhor fala, fica quieto. Aí você quer falar, aí você quer retrucar, aí você quer inventar. Nada dá certo. Porque a quietura nossa é a glorificação que nós vamos dar a Ele. É o momento. Se você pegar o livro de Zacarias, um dia eu vou trazer essa pregação. No livro de Zacarias 3, no capítulo 3, diz simplesmente que nós somos simplesmente como tições na brasa. Somos o carvão que ninguém dá valor. Sabe aquele carvão, na verdade, que é queimado? Aquele carvão simplesmente que passa por tudo. Vocês sabe aquele carvão da churrasqueira? Você coloca aquele carvão na churrasqueira lá e o fogo queima, o fogo consome. Às vezes a nossa vida é assim. Consome, às vezes você está só no breu, assim, está numa finura. Não aguenta mais de tanto levar lascada, de tanto fogo te consumir, que o mundo consome. O Senhor fala que vai pegar o atenaz, vai pinçar você lá no fogo e vai colocar do ladinho, vai colocar lá, fica aí. Aí ele fala, fica aqui, fica quietinho aí. Aí vai buscar outro lá, coloca aqui do lado, porque Ele tem um propósito no momento certo para te usar. Porque diz simplesmente nessa referência, diz simplesmente que Josué chegou lá todo sujo. Josué era sacerdote, querido, todo imundo, as suas vestes estavam cheias de pó. E hoje o Senhor falou, você está sujo, hein? Mas eu vou te limpar. E quando você é tirado por Deus daquele mar de fogo que você se encontra e você é colocado de lado, o Senhor te coloca em vestes novas. O Senhor te repara. O Senhor faz com que você comece a viver uma vida de abundância. Porque Ele te separou. Ele trouxe vestes novas. Ele trouxe verdades novas para nós. E quando nós decidimos a não adorar a Deus, nós começamos ainda a ser consumidos pelo mundo. E queridos, essa igreja, se entenda, porque você, eu, nós
somos o corpo de Cristo. Quando nós não adoramos a Deus, não adoramos a Cristo, não adoramos os céus, não adoramos o Senhor Todo-Poderoso, não estamos junto a Ele no mesmo corpo, nós somos verruga, que não serve para nada. Você já teve verruga? Já teve uma e ela serve para alguma coisa? Ela consegue andar, ela consegue trabalhar para você? Não, porque muitas pessoas no corpo de Cristo é verruga. Querido, nós precisamos ser membros do corpo de Cristo, precisamos fazer melhor, precisamos atuar com Cristo, precisamos fazer as coisas que o Senhor quer. Entenda, não é só atuar dentro da igreja, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra fala, vai e prega o Evangelho. E quando você não tem boca, como Moisés, que tinha boca dura, quando falava coisas erradas, ele coloca o Espírito Santo do teu lado, para você ter atitudes cristãs. E as atitudes cristãs movem muitas outras pessoas. Você não precisa falar nada. A maneira de você entrar e sair, fala quem você é. A maneira de você se posicionar, fala quem você é. Você não se envolve em coisas ruins, você não se envolve em injustiça, você não se envolve em coisas penosas. Hoje nós estamos aí prontos para daqui uns 40 dias, mais ou menos que isso até. A eleição é dia 5 de outubro, né? Estamos aí prontos para poder mudar a história do nosso país. Nós acreditamos na justiça de Deus em nossas vidas? Não devemos se moldar as coisas. Às vezes aparece uma circunstância para você mudar, para você não se conformar com as coisas erradas, e a gente quer se conformar com as coisas erradas. Tem alguns bons, tem os menos pior, né? Então a gente precisa achar os menos pior, né? Menos pior. Deve ser bem menos, né? Bem menos pior. Porque hoje não tem muita opção. Então entenda, se nós queremos mudar as coisas, ter a iniciativa de poder viver melhor, nós precisamos ser o sal desse mundo e viver em plenitude espiritual, para que cada momento nós sejamos especiais na mão de Cristo. Amém? Amém.